homossexualidade não é um pecado. Isso seria Deus, então, criou essa diversidade. Claro que criou. Essa é uma diferença muito grande, né? Porque você, por exemplo, dizer que antes todo mundo dizia, não, é uma opção, como se a pessoa escolhesse. Vou escolher isso, eu vou escolher aquilo. Aí depois houve uma evolução, né? A ciência demonstra que não é isso. A pessoa é assim. Pronto. Só que ela continua sendo... Ela é assim, nasceu assim, mas ela continua sendo marcada. Ela nasceu com um defeito aí que a deixa em pecado, né? A deixa manchada, deixa um negócio meio assim estranho, né? Mas para mudar isso, essa teologia, tem que ser um avanço muito grande, né? Acho eu. Eu acho que a questão do estudo bíblico, que é importante, e aí é longo, extenso, é tema para outro encontro nosso, Opa! que tem a ver com o estudo mesmo, entender o que é aquela palavra... Porque, veja, quando a Bíblia foi escrita, e aí nós vamos pegar até os últimos livros do Novo Testamento, no início da nossa civilização cristã, nos anos 70, máximo nos anos 100, depois da morte de Cristo, ainda não tinha esse conceito. Claro. E é um absurdo você abrir Bíblias que está escrito lá, gay. Gay, que é uma palavra agora do século XIX, do final do século XIX. Serginho, tem uma traduzida agora que fala passivos e ativos. É mais fantástico. Nossa. É isso. Então, você tem Bíblias que são verdadeiras afrontas à realidade. Que é uma traição. É uma traição isso. Não existia esse conceito, não é? Você tem que se reportar aquele período histórico, a cultura grega, que era uma cultura que dominava o Império Romano. Você tem que entender uma série de questões, inclusive religiosas, que implicavam muitas vezes nas religiões pagãs daquele momento. Você tem que entender a renovação que o cristianismo traz para aquela civilização, não é? Não é à toa que cristão é falado por vários escritores da época como a religião dos escravos. A religião dos párias, da periferia de Roma, dos escravos de Roma. O romano, propriamente dito, de primeira classe, ele jamais imaginava ser cristão. Isso. Por isso que nós damos tanto valor a alguns mártires. Inclusive matavam os cristãos, né? Inclusive o Paulo. Então, nós temos muito orgulho de alguns mártires que eram cidadão romano e que se converteram, como São Jorge e outros por aí, não é? Porque era fantástico você imaginar que o cara era... São Paulo tinha cidadania romana. Pessoas que eram cristãs e iam para a religião da ralé, dos escravos, da periferia. Podendo ser assassinado, né? Esse conceito não existia. Esse conceito não existia. Nem naquele período das escrituras, quando as escrituras foram escritas, e muito posteriormente também não. Então, se não existia, se esse não era um tema... Você não pode colocar isso na boca de Jesus. Você não pode colocar isso na boca... É um crime colocar na boca de Jesus. É um crime falar que é pecado, que é desvio, que é qualquer coisa dessa. É um crime. Você tem um Paulo bastante contraditório, né? Paulo é um problema, porque Paulo, ao mesmo tempo que ele fala para as mulheres não abrir a boca na igreja... Ele proíbe as mulheres de abrir boca. Ele fala que quando as mulheres não entenderem alguma coisa, pergunta para o marido em casa. Olha que coisa horrorosa. Ao mesmo tempo, ele é o primeiro que ordena a mulher. O Paulo, ele se reconstrói durante a própria vida dele. Ele vai mudando de opinião. No final, ele ordena a mulher. Não era para ficar quietinha, não abrir a boca. Como é que você está ordenando uma diaconisa? Ainda bem, né? Então, você vê que Paulo vai mudando. É claro que Paulo entra em choque com a cultura grega. E ele vai combater algumas coisas que naquele período eram extremamente negativos, no sentido de valor à vida, sacrifício de crianças e aquela coisa toda que havia nas religiões pagãs daquele período. Agora, está longe do nosso século, está longe da gente colocar isso como uma pauta dos gays, da homossexualidade. É horrível, é criminoso. Então, essa visão criada... né, no final da Idade Média, que vai condenar, que leva pessoas ao suicídio, que leva pessoas ao desespero, que leva pessoas a um beco sem saída, não é
a proposta de Jesus. Está longe de Jesus. Isso aí não é Jesus. Não era a pauta de Jesus. Não era a pauta de Jesus.